Olá, olá, chegamos ao dia 27 no topo da montanha com Cristo. E aí, meus amores, como é que vocês estão? Estamos quase chegando no dia 30. Estamos perto do avanço pro final. Hoje é um pouquinho mais longo, tá? A apreensão dos níveis de experiência. Eu já vou direto ao texto pra gente não se atrasar muito. Só quero ver vocês aí. Nossa, que quente que tá esse café. Tem que esperar um pouquinho. Ai, é legal porque é tudo tão prático, né? É tudo tão experienciado, é tudo tão vivido, é tudo tão nós na experiência. Eu acho isso muito incrível. Porque não é só uma experiência, esses 40 dias no topo da montanha. É uma mudança 100% de consciência. É uma transformação alquímica que está acontecendo, que vai mudar da água para o vinho, viu? A gente sabe transformar água em vinho. Só pegar o meu cafezinho pra gente começar o dia. Como é que vocês estão, amores da minha vida? Bom dia a todos. Eu vou falar lá no grupo sobre o nosso encontro em Florianópolis, tá? Eu vou ver como é que vai ser. Mas acho que eu vou fazer algo assim mais livre. Só pra gente se encontrar mesmo uns 3 dias pra finalizar o topo da montanha. Quem puder ir, quem quiser ir, né? Eu acho que eu não vou fazer nada assim muito específico. Vai ser mais assim uns dias de relaxamento e que a gente vai experimentar algumas técnicas só. Eu não vou trazer conteúdo para vocês, eu não vou fazer curso e a gente não vai ir para uma pousada, um hotel, uma coisa assim. A gente vai alugar uma casa, inclusive eu já aluguei. E aí eu preciso saber quem vai, só isso. Lá no grupo a gente vai conversando, tá? Vamos lá. Dia 27. A apreensão dos níveis do sol, dos níveis de experiência. Não penses agora em ser apreensível no sentido de ter medo do resto de tua vida, senão em ser apreensivo no sentido de tomar posse do resto da tua vida, de mantê-la dentro do teu entendimento, dentro de tua capacidade de chegar a conhecer, dentro de teu próprio alcance. Eu não cumprimentei vocês hoje, né? Vocês estão sentindo falta, que eu sei. É tão legal quando a gente recebe uma ceninha. Karina, já te vi lá, ó. Karina vai estar de aniversário de casamento. Foi-te pedido que abandones a incerteza, não a certeza. Foi-te assegurado uma certeza da qual jamais acreditastes que eras capaz. Essa certeza está começando a se formar dentro de ti, mas só alcançará sua plenitude através da experiência. Essa certeza só pode começar a formar dentro de ti porque concordastes com essa experiência no topo da montanha, enquanto permanecias engajado na vida. Portanto, começaste a experimentar em 2 níveis. Essa era uma das metas do tempo que passamos juntos neste caminho. Gente, vamos só fazer um silêncio um minutinho. Feche os teus olhos. E vamos chamar Cristo em presença. Cristo, eu te chamo em presença para que a minha voz seja a tua voz, para que tu se manifeste em mim e através de mim. Tu que é o meu ser, o meu pensar, o meu sentir e o meu toque no mundo.
Que cada palavra que eu fale seja tua. Que cada coisa que eu veja seja a tua visão que corrige. E que cada toque físico, a distância mental, consciencial, seja o teu toque. Amém. Obrigada. Experimentar a vida sem a visão do espírito era experimentar a vida externa. A própria vida te mostrou o caminho, te apontou diferentes direções, te ensinou o que necessitava saber. Essa era a experiência externa da vida. A maioria de vós teve uma vida externa bem examinada. Procuravas por causas por trás da direção em que a vida te levou. Mas tua vida não foi direcionada para dentro, porque era desprovida de visão interior. Enquanto olhavas para fora à procura de sinais para guiar-te, tua própria orientação da visão interior não se desenvolvia. A visão interior fazia aparições ocasionais, apresentando-se como breves momentos de inspiração intuitiva. Esses momentos de inspiração poderiam ser considerados como breves visões da montanha. Viste claramente. Da montanha. Os obstáculos confrontados no nível do solo diminuíram e de repente viste claramente. Mesmo que ao menos por um instante, era como se visses de uma grande distância. Por causa desta grande distância, tua visão se expandia. Essa qualidade de visão interior que levarás agora contigo ao nível do solo, porque durante nosso tempo juntos, no tempo da montanha, praticaste a capacidade de experimentar em 2 níveis. Chegar a conhecer não é um aspecto apenas da mente, não é um aspecto apenas do espírito. Chegar a conhecer é uma qualidade da visão interior da experiência humana a partir da plenitude de coração, combinada à experiência espiritual. Olha só. O que é chegar a conhecer? Por isso que a gente chega ao fim do tempo do aprendizado, porque a gente conhece. E o professor Hélio Couto diz que a gente precisa ter fé. No começo eu não entendia isso, né? E eu achava que eu não tinha fé. Sempre que eu ia na missa e eu ouvia o padre falar de fé, eu achava que eu não tinha fé. Nem entendia direito o que era fé. Os mistérios da fé, tinha que acreditar em coisas que eram mistérios da fé. Que eu não entendia, então, como eu não entendia, não tinha como acreditar, né? Que a gente precisa ter fé até conhecer. Que quando a gente conhece, a gente não precisa mais ter fé, porque nós conhecemos. Quem conhece, conhece e não precisa ter fé. Tu sabe que é assim, né? Então eu me percebi uma pessoa com muita fé, mas eu não sabia o que era fé. Só que hoje eu sei que eu tinha muita fé, eu ainda tenho muita fé nas coisas que eu ainda desconheço, que eu não sei tudo. Mas eu conheço o essencial, o suficiente para entender o pensar e o sentir de Deus. E quando eu preciso entender o pensar, o sentir de Deus sobre alguma situação, sobre alguma circunstância, ele sempre me é dado. Olha que coisa linda isso. E aí eu sei como Deus pensa e sente. Eu não tenho fé de como Deus é, ou como Ele pensa e como Ele sente. Tu entende? E é isso que eu quero que tu experimente. Eu quero que tu experimente saber como Deus pensa e sente. Porque se tu sabe por ti mesmo, é natural que você viva em paz. É natural que o mundo e as coisas do mundo não te abalem. É natural estar no mundo e não ser do mundo, entende? É muito natural tudo isso. Por que que é natural? Porque eu tô acenando pra vocês. Porque a gente
A gente sabe como é que é, a gente sabe como é Deus, a gente sabe como a gente é. Sabendo como a gente é e sabendo como é Deus, sabendo como é o mundo, naturalmente a gente sente amor incondicional. E sentindo amor incondicional, porque somos tudo e todos, a gente entra em fase com Deus. O que faz a gente entrar em fase com Deus é o amor incondicional. O que faz diminuir aquele cordão que nos liga à nossa real identidade divina é o amor incondicional. Eu falei para vocês, né, que a única coisa que diminui aquele cabo que nos liga ao nosso ser, ao nosso espírito de luz, a luz divina, é o amor incondicional. Então, quando desce esse feixe, quando desce a iluminação, desce o teu próprio ser de luz, porque tu entra em fase com ele plenamente. Então, dá para explicar pela ciência, dá para explicar pela alquimia, dá para explicar por diversas formas. Mas o que acontece na prática é isso. A gente vai encurtando a distância entre nós e o nosso ser, o nosso próprio ser divino, onde a gente está em estado puro de Adão, estado puro unido a Deus. A gente vai diminuindo até chegar nos pés da centelha. E aí, quando não tem mais diferença entre o nosso sentir e o da centelha, ela toma conta. E aí a gente vive o milagre da transfiguração, entendeu? É isso que acontece. Aí a gente vive o corpo de luz, a gente troca de corpo, a gente troca as vestes. Pra mim mostra muito esse negócio de vestes. Sábado também fui pra praia e eu tava com uma veste. E uma veste bem cigana. E aí eu tava lá naquela meditação na praia e veio Ganesha. Gente, olha que esquisito isso. E Ganesha, eu disse, oi, que prazer te conhecer, né? Eu conversando com Ganesha. E aí ele disse assim, o prazer é meu. E aí ele abaixou assim, fazendo uma reverência. E aí ele compartilhou um sentir comigo, né? De que ele estava honrado de conhecer o Deus vivo pisando na terra. Olha que louco isso. E eu não fico falando essas coisas para vocês, essas experiências que eu passo toda hora, porque uma parece bem doideira, bem loucura, né? Outra parece vaidade, né? Eu vou muito no centro espírita, eu tô fazendo curso. Aí parece que é uma vaidade da pessoa. Então a pessoa se acha o Deus vivo pisando na terra e aí tem sonhos, tem imaginações, tem visões sobre isso, né? E é por isso que eu comecei a receber a partir de outras pessoas, porque eu comecei a duvidar dessas coisas que eu comecei a receber, entende? Da grandeza do que eu comecei a receber, eu comecei a duvidar. E aí veio outras pessoas ver as coisas e me contar. Né? Que nem quando Jesus falou que eu vim para trazer a Nova Jerusalém para cá, ele não falou para mim, ele falou para Nanda. Ele mostrou para Nanda. Só que eles começaram a mostrar coisa demais para elas, né? Para minha equipe, para outras pessoas. E aí, coisas que eu não tinha visto ainda. E aí eu disse, tá, agora tu tem que me mostrar, porque tudo isso aí eu não tava sabendo. E eu quero saber o que é isso, que trabalho é esse, meu Deus do céu. Eu achei que eu ia formar terapeutas em milagres, já achava que era um negócio muito transcendental. Agora, trazer a Nova Jerusalém pra cá, né? Tu só me dá umas missãozinhas assim de vai ali na esquina e compra um pão, né? Nem tô pronta. Mas uma coisa que eu gostei também daquele curso do Robson Pinheiro é que ele diz assim, o Eduardo Muller, ele diz assim, Jesus capacita os seus. Ele não pega os capacitados, ele capacita. Né? Ele pegou os apóstolos e ele ungiu os apóstolos. Ele se compartilhou com os apóstolos para que os apóstolos operassem milagres. Lembra que ele disse
Quem vai lá e opera os milagres sou eu, através de ti. E um dos apóstolos que curou, ele disse, tu viu que era ele? Né? Que ele foi lá, ele ungiu, ele, quando intencionou o amor e a vontade de curar, ele se manifestou. Gente, isso é metafórico pro que ele é em nós o tempo todo. Do mesmo jeito que ele capacitou os apóstolos, que ele ungiu os apóstolos, ele faz isso com a gente o tempo todo. Quando a gente está no Cristo, está na consciência crística, está desperto e sente vontade de fazer alguma coisa, é ele querendo fazer. Gostaria de um atendimento com a Fernanda, ela está aqui. Sumária, depois tu chama ela no direct, é Nanda Chaves, tá? Chama ela lá, é bem bom. Nanda, Érica, a nossa equipe é um atendimento bem bom. É uma coisa assim que o atendimento, a gente nunca pensou em atender juntas. E começou uma a aparecer no atendimento da outra, até que teve uma reunião dos mestres ascensionados e dos nossos mentores, no atendimento da Érica, inclusive, e ele disse, olha, vocês vão começar a trabalhar as três juntas. E isso começou a acontecer sozinho, sabe? Uma aparecendo no atendimento da outra. Tipo, eu apareci no atendimento da Nanda, dando informação sobre tal pessoa, ou resgatando tal pessoa de determinada situação, entende? Preenchendo o coração de tal pessoa. Umas coisas assim. E aí, a mesma coisa na Érica e a mesma coisa elas nos meus. A gente começou a se compartilhar, entende? Começou a acontecer aí o atendimento. Então, mas elas atendem de forma individual, tanto a Érica quanto a Nanda. Podem chamar elas lá no direct, e elas são maravilhosas e eu indico 100%, tá? Ai, vamos lá, eu vou ler de novo esse aqui, tá? Chegar a conhecer não é um aspecto apenas da mente, não é um aspecto apenas do espírito. Chegar a conhecer é uma qualidade da visão interior da experiência humana a partir da plenitude de coração, combinada à experiência espiritual. O que é a plenitude de coração? Plenitude de coração é a união entre a mente e coração, tá? Isso é plenitude de coração, que é o que é trabalhado aqui em um curso de amor. Chegar a conhecer é uma qualidade da visão interior da experiência humana, a partir da plenitude de coração combinada à experiência espiritual. Tu és e sempre fostes ambos, humano e espírito, forma e conteúdo. Agora tens dentro de ti capacidade de combinar os dois níveis de experiência, através da experiência de vida. Já vens fazendo isso. De fato, tens acumulado muita prática. Agora te é pedido que apreendas, que compreendas e mantenhas em tua mente consciente essa situação em que te encontras, esse novo relacionamento que tens contigo mesmo e com a vida. Muito literalmente tens uma nova maneira de ver. Inicialmente, poderias considerá-la como se tivesses duas perspectivas, uma perspectiva interna e outra externa, uma perspectiva humana e uma perspectiva espiritual, uma perspectiva a partir do nível do solo e uma perspectiva a partir do topo da montanha. Tua descida do topo da montanha não significará que deixarás de ter a perspectiva que adquiriste lá. Tu não foste a montanha veio a ti. Já vou ler, tá, Sumara? À medida que continuas a praticar tua apreensão dessa nova situação, esta se tornará mais que um conceito. Como foi dito, um tratado sobre a natureza da unidade e seu reconhecimento, esta se tornará uma capacidade
em que confias. Através da prática, perderá a natureza aparentemente dualista e se tornará tão intrínseca a quem tu és, assim como és a respiração. Vocês entenderam o que ele diz aqui, né? Que a gente vai perder essa coisa de o topo da montanha e nível do solo, eu divino e eu humano, e a gente vai, isso se torna tão intrínseco como a respiração. Esse processo, gente, já ocorreu comigo, tá? E é isso que, quando eu falo desse lugar, que as pessoas não conseguem entender. Por isso que eu quis também trazer para vocês o topo da montanha com Cristo, para vocês entenderem que o que eu falo porque eu vivo a experiência. E ela tá disponível para todos. E da onde vem? Não é que a minha experiência veio daqui. A minha experiência está relatada aqui. Eu vivi isso. E isso está relatado aqui. Eu vivo isso. E isso está relatado aqui. Porque o que acontece? Lembra que Jesus disse que sempre tem que vir 2 testemunhas? Então, se eu viesse contar algo para vocês que eu vivo em experiência, em revelação, e não tivesse nenhuma outra fonte dizendo exatamente a mesma coisa, vocês poderiam e deveriam com certeza duvidar, né? Então já tem 2 fontes dizendo a mesma coisa. E a terceira e a mais importante é a tua experiência. Porque o que eu digo e o que Jesus diz aqui em um curso de amor é a mesma coisa. É tu experimentando por ti mesmo, e só a partir daí você vai saber quem você é e quem é Deus. E vai poder expressar. E não basta tu saber na mente ou no coração, tu precisa expressar quem tu é. Porque se tu não expressa quem tu é, a divindade que tu é, se tu não expressa o amor incondicional, ele vai diminuindo o teu acesso, ou você explodiria. Então, a consciência crítica não consegue ficar passando livremente para quem não expressa ela. Ela precisa passar, porque ela não cabe no ser humano. Ela não é uma consciência humana. Ela não cabe num cérebro humano, numa consciência humana, numa experiência humana. Tem que ser uma experiência humana e divina ao mesmo tempo. Porque o ser humano, ele é egoísta. E o ser elevado da forma não é um ser egoísta. Ele é um ser único, manifestado numa forma. Entende? À medida que continuas a praticar tua apreensão dessa nova situação, esta se tornará mais que um conceito. Como te foi dito em um tratado sobre a natureza da unidade e relacionamento, esta se tornará uma capacidade em que confias. Através da prática, perderá sua natureza aparentemente dualista e se tornará tão intrínseca a quem tu és, assim como és a respiração. A gente já leu isso, né? Dessa maneira será revelado que a natureza é aparentemente dualista de toda a vida, apenas parece ser assim. Então, a natureza dualista de tudo apenas parece ser assim, é uma percepção. Juntos, os 2 níveis de experiência... Na época eu escrevi aqui, é o que eu espero aqui. Juntos, os 2 níveis de experiência em que participavas são as 2 pedras angulares de revelações, ainda maiores, que estão por vir. Tudo que agora é visto como de natureza dualista pode ser experimentado como os diferentes níveis de experiência de um todo. Poderias olhar para isso e voltar a visualizar o topo da montanha. Ao olhar em uma direção, poderias ver só escuridão. Ao olhar em outra direção, poderias ver a luz do amanhecer. Os opostos existem apenas como aspectos diferentes de um todo. Os aspectos diferentes existem apenas como
diferentes níveis de experiência. Ser capaz de manter, aprender e levar contigo a capacidade de experimentar ambos os níveis de experiência, interno e externo, a forma e o conteúdo, o humano e o divino, é elevar o ser da forma ou, em outras palavras, é ser o que sempre foste, inteiro. Ser capaz de manter, aprender e levar contigo a capacidade de experimentar ambos os níveis de experiência, ou seja, o nível do solo e o topo da montanha, o interno e o externo, a forma, ou seja, a forma humana e o conteúdo, o humano e o divino, é elevar o ser da forma. Ou, em outras palavras, é ser o que sempre foste, inteiro. Assim como a escuridão, vê que a gente estava separado mesmo e literalmente, né? Porque a gente nunca se viu humano e divino ao mesmo tempo, forma e conteúdo, externo e interno. A gente sempre viu, eu tenho interno e eu tenho externo, né? Olha só. Assim como a escuridão e a luz, calor e frio, doença e saúde são apenas extremos opostos do mesmo contínuo, podes ver agora que só se distinguem por níveis de separação. Assim também tem sido contigo. O grau de tua separação da completude pode ser visto da mesma maneira que o grau de separação entre calor e frio. Se percebesses a completude como uma temperatura ideal, poderias por um momento, apenas como ilustração, considerar que a tua experiência da separação sempre acontece em um determinado número de graus de distância de temperatura ideal. Portanto, a temperatura, entre aspas, nunca foi perfeita, mas sempre foi quente ou fria demais. No entanto, a temperatura perfeita sempre existiu. Tu apenas não a experimentavas. Em outras palavras, estava separado dela em razão do grau de separação que escolhias. Como nunca escolheste a união ou a completude, não experimentavas a falta de temperatura corporal nem os efeitos meteorológicos, mas era como se negasses ao corpo os 37 graus ideais de temperatura interna e 25 graus ideais de temperatura externa. Não há nenhum corpo vivente que não apresente alguma temperatura. Nenhum ambiente que não a tenha. Algum tipo de temperatura é, portanto, uma constante. Uma constante é um aspecto da totalidade. Uma variável é um aspecto da separação. A constante não se torna variável porque a variabilidade existe. O fato de que és quem tu és e que sempre foste o realizado é uma constante e um aspecto da totalidade. A variabilidade de como experimentas quem tu és também é uma constante dentro do aspecto da separação. O que Jesus fala aqui? Que o fato de que tu é o realizado é uma constante, sempre foi. E o fato de que a variabilidade de como tu experimenta também é uma constante. Dentro do aspecto da separação. Faz parte. A gente começa a entender que nada nunca aconteceu. Que a separação nunca ocorreu. Que é um aspecto, as diferentes experiências que a gente tem na separação. É nessa direção que nos movemos. Até vem um exemplo aqui que a minha irmã deu, que ela foi para academia um dia e ela disse, meu Deus, eu comecei a olhar todo mundo e eu vi que tá tudo certo.
sabe? Caiu uma fichona assim. Tá tudo certo, é para ser assim, é para as pessoas se experimentarem assim. Porque quando a gente começa no caminho espiritual, a gente acha que entende, a gente cria falsos ídolos de como deveria ser o iluminado, como deveria ser a perfeição, e a gente começa a ver a imperfeição no nosso irmão e em nós, né? E aí, depois que a gente chega lá e a gente olha e a gente vê que tudo estava sempre certo o tempo todo. Mas é claro que você pode escolher outras manifestações, tá? Você é livre para escolher qualquer manifestação que você quiser aqui. Já vou ler os comentários, tá? É nessa direção que nos movemos à medida que praticamos participar em 2 níveis de experiência simultaneamente. Praticamos experimentar a constante e a variável como uma só. É o que a gente está fazendo. A gente está experimentando ser o realizado e, ao mesmo tempo, a experiência de diferentes experiências na forma. Praticamos para nos mover em direção a uma experiência de variabilidade dentro da totalidade, em vez de dentro da separação. E isso pode ser feito. A vida, tua humanidade é a variabilidade. O espírito, tua unicidade é a constante. A vida é a unicidade estendida na separação e na variabilidade através da experiência. O ser elevado da forma será a expressão de uma nova vida, vivida dentro da constante da totalidade, embora continuando a experimentar a variabilidade da separação. Isso é que praticais quando vos reunis no topo da montanha, enquanto permaneceis no nível do solo. Eu disse que tudo é milimetricamente calculado pelo mestre. A separação, assim como a variabilidade da experiência do ser separado, sempre foram variáveis que existem dentro da constante da totalidade. Olha só, a separação, assim como a variabilidade da experiência do ser separado, sempre foram variáveis que existem dentro da constante da totalidade. Por isso que quando a gente chega lá, a gente entende que tá tudo bem. Mesmo assim, a gente busca ajudar os irmãos a verem o Pai, a enxergarem o Pai, porque qual é a diferença, gente? Qual é a diferença de tu aceitar as coisas como elas são a partir da totalidade e tu aceitar as coisas como elas são a partir do teu ego? Quando tu aceita as coisas como elas são a partir do teu ego, tu se sente separado e vê os outros como ruins e aceita eles como eles são e os problemas como eles são e deixa ali. E se sente vítima, mesmo que você não admita, você se sente uma vítima de situações do Pai, você sente raiva de Deus, você sente mágoa. Eu falo olhando pra frente porque é muito lindo esse sol batendo na cidade de manhã. Eu vou filmar uma hora pra vocês. E eu vejo Deus nisso também, eu gosto. E quando eu olho aqui pra vocês, o sol meio que ofusca os olhos, porque ele tá refletindo, né, em mim. Deus é tudo que existe. Nós somos Deus em experimentação. A totalidade, ela sempre existiu, dentro da variabilidade, que são as experiências do ser separado. O ser só pôde se separar, o que nunca aconteceu, o ser nunca se separou, mas ele se imagina separado, se manifesta como separado e se experimenta como separado, porque entende que se o ser tivesse consciência de que ele é Deus em manifestação, ele nunca ficaria doente, ele nunca teria problemas de escassez, de relacionamento, de nada, porque ele sabe que ele é tudo e todos o tempo todo.
e o que tem dentro é fora, então manifesta, porque o único poder manifestador do ser é a própria consciência. Então a gente tem sentimentos de separação. Por exemplo, eu, mesmo já tendo despertado a consciência crística, eu ainda estou na separação e manifesto também no ser separado. Um dia o professor Hélio Couto disse assim, você nunca vai deixar de ter a tua personalidade, o teu corpo e o teu ego enquanto você estiver aqui. E é verdade. Então a gente tem que parar de ficar querendo... porque sabe o que eu vi? Eu vi que os próprios mestres iluminados se aprisionaram na ideologia do que se faz do que é um mestre iluminado. Eu não tenho essas prisões. Entende? Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu posso abrir minha vida para você enquanto me for pedido para fazer isso. Tanto os meus defeitos, as minhas manifestações de imperfeição, quanto a minha perfeição e as minhas manifestações de perfeição. E eu não vou me sentir menos iluminada ou menos desperta crística, porque eu ainda tenho um corpo humano, uma forma humana e um ego que obedece 100% das vezes a minha centelha. Entende que se a gente fizer desaparecer o nosso ego, dá para fazer, a gente volta para Barbelô e aí a gente perde tanto a forma humana quanto a forma espiritual, porque a gente reintegra. E eu vi isso acontecendo comigo nessa vida, sabe? Eu tenho previsão para isso. Eu não sei o que vai acontecer, mas com certeza se eu continuar aqui e continuar no formato espiritual, porque eu tenho um trabalho para realizar na forma humana, essa unificação não vai poder ser de 100%. Porque eu volto para casa. Ou eu vou voltar para casa, vou ficar lá tanto tempo, aí depois volto para cá, aí eu tenho que ficar reclusa, porque meu corpo se torna muito maleável, muito holográfico, né? E aí eu não consigo mais ter muito convívio humano. Eu não sei como é que vai acontecer isso. Eu só tenho vislumbres. Não posso saber uma coisa que eu ainda não sei. Mesmo que eu lesse de milhões de pessoas sem ter experiência, eu não tenho como saber. Por isso que eu te convido a ter a experiência, porque sem você ter a experiência, você não tem como saber, entende? Você precisa ter a experiência. Se você não tem a experiência, você nunca vai saber. Você precisa ter a experiência. E não pode ser só uma experiência mística. Tem que ser uma transformação alquímica. Você tem que se fundir com a experiência e a partir de então viver essa nova fusão. Entende? Não é só uma experiência mística, porque experiência mística você já teve milhões, eu já tive milhões. Não é uma experiência mística, uma experiência, ai que legal, tive um acesso, vi isso, vi aquilo, fiz um atendimento, eu fiz uma meditação, eu fui lá dentro de Deus, por exemplo, quando eu fui em tempo real, onde nós estamos em formato de centelha, eu voltei, não foi uma experiência mística, isso mudou a minha vida. Porque eu sei que nós somos inabaláveis, que nós somos Deus em manifestação, que nada, nem ninguém, nem nenhuma situação vai mudar o teu estado puro de centelha. E é lá que você está. E quanto mais você se aproximar dele em amor incondicional, mais tu vai viver a plenitude do que é Deus na manifestação. Então isso mudou toda a minha forma de ver a vida, de viver a vida. Eu me tornei outra pessoa. Não tem como eu continuar sendo a mesma, tendo uma experiência dessas, né? Por isso que eu digo, eu acho legal, a minha irmã gosta dessas coisas de ayahuasca e tal, né? Eu acho legal, mas eu acho que assim, enquanto não mudou a tua manifestação,
Por isso que eu acho todas essas coisas desnecessárias, porque eu nunca precisei de nada disso, gente. De nada disso. Entende? Tu é o realizado. Tu vai precisar de outra coisa pra quê? Só que às vezes a gente não consegue acessar sozinho, aí tudo bem. Entende? Eu não sou contra nada. Ai, Ana, tu é contra não sei o que. Eu não sou contra nada. Eu só acho desnecessário. Mas eu não sou contra. Porque se tu tem uma crença que só consegue acessar tal consciência com ayahuasca, o que eu posso fazer? Se tu não consegue entender que isso é uma crença e é totalmente desnecessário, o que eu posso fazer? Vai lá e faz. Faz pela tua própria experiência. Se tu já é o realizado, se tudo já está dentro de ti. Teve um atendimento que eu disse, eu gostaria de... Me deu uma curiosidade, assim, de saber das minhas vidas passadas. Porque eu comecei a encontrar muitas pessoas que eu já reconheci como sendo de vidas passadas. Eu disse, poxa, eu gostaria de me lembrar dessas vidas passadas. Aí me foi mostrado que todas as minhas vidas já estão à minha disposição, a hora que eu quiser só acessar. Aí eu não quis mais. Eu achei desnecessário. Não me importa quem eu fui, o que eu fiz, não me importa. Mas ainda assim eu acesso. Vocês viram que eu calcei a sapatilha da bailarina, né? E isso acontece em outras coisas também. Em outras situações também. Por isso que eu digo para vocês, eu acho tudo muito desnecessário. Mas é legal, às vezes, a gente viver determinadas experiências para fortificar a nossa força. Porque como nós estamos aqui para despertar o Cristo, no começo a gente vai na fé. Depois a gente começa a receber. Aí recebendo, experimentando, a gente começa a ver que o negócio é grande. Aí vendo que o negócio é grande, a gente começa a duvidar. E aí, quando a gente começa a duvidar, começam a vir coisas para nos certificar. Entende? Por isso que eu digo que Jesus capacita os seus. Ele capacita, ele nos capacita. Por isso que eu não fico preocupada quando vocês dizem, porque eu não sei o meu propósito, eu não sei o que eu vou fazer. Ou vocês vão descobrindo aos poucos, aí depois muda de ideia, depois muda de ideia. Eu só vou ouvindo, sabe por quê? Porque eu tenho certeza que você será guiado pelo Cristo. E não só guiado, munido de ferramentas, de tudo que você precisar para executar a sua missão. Oi, amores. Porque ele dá tudo, ele traz tudo, ele não deixa nada, ele não deixa incompleto, entendeu? O Cristo não deixa nada incompleto. Ele não deixa, ele não vai te pedir para fazer um trabalho e não se tornar você e realizar o trabalho. Jesus diz também aqui no curso de amor, numa parte, diz, eu tenho certeza que pelo nosso relacionamento, se eu te pedisse para construir uma arca, uma ponte, um prédio, você construiria. Tenho certeza. E se eu te pedisse para ser tu mesmo, me expressando em ti, se unificando comigo. Entende? O que ele pede é muito mais do que fazer alguma coisa. É ser. Então, naturalmente, quando você for conscientemente, porque você já é o realizado, né? Mas quando você for conscientemente, naturalmente você vai expressar, porque não tem como, é o único poder manifestador, é a tua consciência. Né? Deixa eu só ler os comentários aqui. Sim, a experiência nos fortifica e transforma a fé na plena confiança. Sim, bem isso. Ah, mostra aí pra gente. Tu quer olhar o sol, Karina? Eu já senti isso. Tudo leva no lugar certo na primeira onda. Deixa eu ver aqui. Estou vendo algumas como imaginação. Não compreendo algumas coisas. No começo a gente não compreenda.
Sumara, reformular a pergunta. A imaginação está aflorada e muitas vezes não compreendo. Vem a dúvida, mas logo opino ao novo. A imaginação é real e pronto. Nem sempre, tá? Nem sempre. Nem sempre. O que você tem que sempre lembrar é aquilo que o professor Hélio Couto fala. Nós precisamos estar plenamente conscientes do que vem do amor e do que vem do nosso desejo, ou da nossa imaginação, ou dos nossos medos. Tá? Nem sempre a imaginação é real. Mas com o tempo você vai deixando tudo que te dá dúvida em stand-by. Tá? Você deixa em stand-by. Sabe o que é deixar em stand-by? Quando a TV fica passando as coisinhas assim, quando você deixa lá parado em observação. Deixa parado em observação. Não julga. Deixa parado em observação para receber revelação. Por exemplo, quando eu fui nesse lugar dentro de Deus, que eu fui levada lá, que aí não foi acesso de memória, porque todos foram acesso de memória, e esse não foi acesso de memória, eu fui lá em tempo real, onde nós estamos em estado de centelha. Quando isso aconteceu, eu não sabia o que tinha acontecido. Eu fui lá e voltei, foi mais rápido que uma piscada de olhos, sabe? Não foi uma meditação, não foi uma imaginação, eu fui levada lá. E quando eu voltei, eu não sabia o que tinha acontecido, porque eu vi tudo aquilo e eu fui decantando, sabe? Aí depois que eu voltei, é como se a informação fosse se transformando, aquela energia fosse se transformando em informação, né? Aí eu consegui ir categorizando, eu consegui ir entendendo, trazendo para o humano, né? Tanto é que eu gravei um vídeo logo depois dessa experiência, eu não sabia descrever o que tinha acontecido. Aí depois eu fui recebendo revelação e entendimento do que tinha acontecido. Sim, a experiência nos fortifica, nos transforma em fé em pleno confiança. Tá, é isso. Gente, vocês entenderam? Vocês viram que hoje ele deu alguns exemplos um pouco mais complexos, né? Chegar a conhecer não é apenas da mente, não é um aspecto apenas do espírito, é uma qualidade da visão interior, da experiência humana a partir da plenitude de coração, combinado com a experiência espiritual. Então é isso, gente. Nos vemos amanhã no topo da montanha. E amanhã vai ser bem longo, eu vou vir mais cedo, tá? Hoje eu vim um pouco mais tarde. E tem muito rabisco aqui, meu povo. Então eu vou vir um pouco mais cedo, porque é bem importante, tá? Um beijo. Até amanhã. Se der, eu venho mais tarde fazer uma live que eu fiquei com vontade de dar algumas explicações sobre o potencial, a auto-orientação e explicar um pouquinho mais isso aqui, que vocês viram que hoje ele usou uns exemplos um pouquinho mais complexos pra gente entender. Então, eu vou trazer isso pra vocês, tá? Um beijo. Até mais.